Voltei pra família de Deus, animada e feliz. Minhas mãos seguram. Ai, que suspiro comprido. Quer soprar meu bom humor? Pra bem longe? Já viram cara mais azeda? Fala, o que foi? Ainda suspirando? Por causa do pastor Ian. Ele voltou aqui? Quando você leu a palavra de Deus Todo-Poderoso, meu coração se iluminou. Mas o pastor Ian só serviu para me confundir. Ele também leu versículos da Bíblia. Quais versículos? O Senhor Jesus disse: Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Isso mesmo. Com base nos versículos, o pastor Ian falou: aquele que pregar a vinda do Senhor é um falso profeta. Quem pregar que Deus voltará encarnado É um falso profeta. Ele também falou que, ao acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, fomos enganados. Eu fiquei confuso quando ouvi isso. Acreditar em Deus não é tarefa fácil. Por que ficou confuso com isso? Uma pergunta. O Senhor Jesus disse, virei outra vez. Acredita nisso? Mas é claro que acredito. Nos últimos dias, quando o Senhor retornar, vai ter falsos cristos e profetas que enganarão? É claro que vai ter. E como vamos diferenciar Cristo dos falsos cristos? Isso... Será que, por causa desses falsos cristos e profetas que enganam, você vai negar o retorno de Jesus? Será que, por causa desses falsos cristos e profetas que enganam, vai recusar receber a obra e a aparição do Senhor Jesus que retornou? Seria não comer por medo de engasgar. Exato! Se existe um Cristo verdadeiro, deve haver uns falsos. E como diferenciamos o verdadeiro dos falsos? O Senhor Jesus disse claramente, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saia-lhe ao encontro. Também em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Como as palavras do Deus Todo-Poderoso são a verdade e são a voz de Deus, acreditamos em Deus Todo-Poderoso. Estamos errados? É totalmente correto. O Senhor Jesus disse, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios. Essas palavras são muito claras. Falsos cristos fazem sinais e prodígios para enganar. Deus Todo-Poderoso expressa a verdade. Falsos cristos não conseguem expressar nem imitá-la. Isso prova que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Só um segundo. Não. Repete essa parte. Falei muito. Que parte repito? As duas últimas frases. Falsos cristos fazem sinais e prodígios para enganar. Deus Todo-Poderoso expressa a verdade. Falsos cristos não conseguem expressar nem imitá-la. Entendeu? Quer que eu volte e repita? Já sei. O único que consegue expressar a verdade é Cristo. Isso só pode ser verdadeiro. Os que não conseguem expressar a verdade só podem ser os falsos cristos que enganam. Por que eu não pensei nisso? Amor... Ai, você me assustou. Desculpa. Você é tão... Continua. Deus Todo-Poderoso veio nos últimos dias, mas não dá sinais nem faz milagres. Em vez disso, ele fala e profere a verdade. E todos com a capacidade de compreensão conseguem determinar a partir das palavras de Deus Todo-Poderoso que o Espírito da Verdade profetizado pelo Senhor Jesus já apareceu e começou a fazer sua obra. Nenhum espírito satânico consegue imitar essas coisas. Agora me fale, Satanás possui a verdade? Não possui, não. Satanás consegue expressar a verdade? Não consegue mesmo. Se você compreende isso, como poderá ser enganado? Não é mesmo? Quando você fala dessa forma, eu consigo entender. O único que consegue expressar a verdade é Cristo. E aqueles que só fazem sinais e prodígios são com certeza falsos cristos que enganam. Isso mesmo. Depois que o Senhor completou sua obra de redenção e ascendeu aos céus por 2000 anos, ninguém mais pôde expressar a verdade. Mas depois que Deus Todo-Poderoso veio, ele expressou muitas verdades. As palavras dele varreram os céus como raios de leste, até os confins do oeste. As palavras de Deus sacudiram o mundo. E o que é isso? O que é? A vinda da verdadeira luz e a expulsão das trevas. Deus fez algo maravilhoso.
Como pode não ver? Hã? Eu fui muito ignorante. Concordo. Quase fui enganado por pastores e presbíteros. Quanto mais lemos a palavra de Deus Todo-Poderoso, mais compreendemos a verdade. E mais iluminado o nosso coração se sente. Por mais que o Partido Comunista nos difame e minta e a comunidade religiosa resista e renegue Cristo, nunca há dúvida em nosso coração. Então me diga, por que você foi enganado? Por quê? Por quê? Porque você não lê a palavra de Deus Todo-Poderoso. Você não entende a verdade. Aí, quando o pastor vem atazanar, você fica todo confuso. Seu velho bobo. Esses anos todos, eu só ouvi o pastor interpretar a Bíblia. E sempre acreditei nas palavras dele. Mas parece ser esse o problema. É mesmo. Por que eu não reconheço quando essas coisas me acontecem? Parece que eu não sei nada da verdade. Se conseguir ler e entender a palavra manifesta em carne, garanto que o pastor não vai conseguir confundir você, por mais esperto que o pastor seja. Eu preciso ler mais a palavra de Deus Todo-Poderoso. Precisa mesmo. Qual é o problema? Será que você pode comunicar comigo mais um pouco? Você está sempre pregando o Evangelho. Aquelas pessoas já sabem que a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias é real. Mas eu leio a palavra de Deus Todo-Poderoso sozinho e entendo muito pouco da verdade. Ai. Desculpa. Ai. Primeiro, vamos ler a palavra de Deus e ver o que Cristo é e como conhecê-lo. A palavra de Deus nos mostra essas verdades e mistérios. Vamos ler. Vamos lá. O Deus encarnado é chamado de Cristo. E Cristo é a carne vestida pelo Espírito de Deus. Essa carne é diferente de qualquer homem que é da carne. Essa diferença existe porque Cristo não é de carne e sangue, mas é a encarnação do Espírito. Ele tem tanto uma humanidade normal como uma divindade completa. Sua divindade não é possuída por nenhum homem. De fato, a implicação da encarnação de Deus é que Deus vive e opera na carne. Deus, em sua essência, se torna carne, se torna um homem. É isso. A palavra de Deus Todo-Poderoso deixa tudo muito claro. É claro. Isso quer dizer que Cristo é Deus encarnado. Exato. Eu sempre acreditei no Senhor, mas nunca soube o que Cristo é. Esse é um jeito lamentável de Pois crer. é. Ninguém da comunidade religiosa entende a verdade ouvindo só os pastores e presbíteros. Sem dúvida. Vou ler outra passagem. Está bem. Ele que é a encarnação de Deus deve possuir a substância divina. E ele que é a encarnação de Deus deve possuir a expressão de Deus. Já que Deus se torna carne, ele levará adiante a obra que precisa fazer. E já que Deus se torna carne, ele expressará o que ele é. E será capaz de trazer a verdade ao homem, conceder vida ao homem e mostrar o caminho ao homem. Carne que não contém a substância de Deus, certamente não é o Deus encarnado. Disso não há dúvida. Vamos ler mais. Para investigar se é a carne encarnada de Deus, o homem deve determinar isso a partir do caráter que ele expressa e das palavras que ele fala. O que quer dizer se é ou não a carne encarnada de Deus, se é ou não o verdadeiro caminho, deve ser julgado pela sua substância. Já que Deus se torna carne, ele será capaz de trazer a verdade ao homem, conceder vida ao homem e mostrar o caminho ao homem. Você está repetindo o ponto-chave. Pergunta: por que só Cristo expressa a verdade e dá vida às pessoas? Porque Cristo é o Deus encarnado. Você acertou. Marcou 10 pontos. Virou um jogo agora? Por favor, senta. Cristo é a carne utilizada pelo Espírito de Deus para se tornar humano. Cristo tem uma essência divina e ele é a verdade encarnada. Assim, Cristo expressa a verdade, provê as pessoas e realiza a obra de purificar e salvar a humanidade. Ninguém mais é capaz disso, nem pode realizar essas coisas. Isso mesmo. No tempo dele, o Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus expressou muitas verdades. Deu às pessoas o caminho do arrependimento. Revelou o mistério do reino dos céus. E, finalmente, foi crucificado para redimir a humanidade. As palavras e obras do Senhor Jesus provam, de fato, que ele era o Cristo e o Salvador da humanidade. Acertou em cheio! Querido, me deixe continuar.
Da primeira vez, Deus veio encarnado como o Senhor Jesus. Ele realizou a obra de redimir a humanidade e perdoar seus pecados. Nos últimos dias, ele volta encarnado como Deus Todo-Poderoso. E tomando como base a obra de redenção do Senhor Jesus, ele expressa a verdade para fazer a obra do julgamento, começando pela casa de Deus. Além de expor e julgar o porquê da humanidade pecar e resistir a Deus, a verdade sobre a corrupção humana por Satanás revela como Deus julga, purifica e salva as pessoas, como devem se arrepender para entrar no reino dos céus, como os fiéis ao Senhor podem ganhar a vida eterna. Toma, bebe uma aguinha. Deus Todo-Poderoso expressa toda a verdade que nós, fiéis, não compreendemos e nos põe no caminho da vida eterna. Eu nunca tinha ouvido essas verdades. Não lê a palavra de Deus com frequência? Claro que não ouviu. Ei, por que está indo embora? Eu preciso ir. Aonde? Pegar um caderno para escrever tudo. Por que não disse logo? Essas palavras são muito importantes. Seus garranchos são melhores que a memória. Concordo. Além disso, como os fiéis a Deus devem lhe obedecer e amá-lo. O que é fazer a vontade de Deus? Como fugir do pecado e ganhar a salvação? Que tipo de pessoa consegue entrar no reino dos céus e quem será punido? O final e o destino de todo tipo de pessoa. Como o reino de Cristo se manifestará na terra? E por aí Fala vai. mais devagar. O que foi? Desculpa, fiquei tão empolgada que me esqueci de você. Esses tópicos são muito importantes. São mesmo. São os mistérios mais importantes para a humanidade. São sim. Querido, não acha que, se Deus não tivesse encarnado para expressar essas verdades, quem mais poderia purificar e salvar as pessoas? Quem poderia revelar o mistério do plano de gestão de Deus? Quem mais revelaria e analisaria o porquê da humanidade pecar e resistir a Deus? Quem poderia apontar o caminho para as pessoas escaparem do pecado e serem salvas? Outra pessoa poderia fazer isso? Não, só Deus poderia. Acertou, completou os pontos. Somente Deus, encarnado como Filho do Homem, poderia fazer tal obra. Exato. Agora vamos ler outra passagem da Palavra de Deus. Eu não vou ler. O quê? Vou cantar. Eu vou te mostrar como a nossa vida é maravilhosa na igreja. Acho que eu adoraria saber como é estar nesse palco. Então vem. Tô indo. Cristo não é meramente a manifestação de Deus na terra. O que ele é? Mas também a carne específica assumida por Deus. Mas também a carne específica assumida por Deus. Enquanto ele realiza e conclui sua obra entre os homens. Essa carne não é do tipo que pode ser trocada por qualquer homem, mas do tipo que é capaz de suportar a obra de Deus na terra. Certo. De expressar o caráter de Deus, de expressar o caráter de Deus, de representar bem a Deus e de fornecer vida ao homem. Ele expressa o caráter de Deus e dá vida aos homens. Cedo ou tarde, todos aqueles que personificam Cristo cairão. Por quê? Porque embora aleguem ser Cristo, nada possuem da essência de Cristo. E por isso Deus diz que a autenticidade de Cristo não pode ser definida pelo homem. Como ela é definida? Mas é respondida e decidida pelo próprio Deus. É exatamente isso. Essa música alegra e aquece o meu coração. Agora que acabei de cantar, está entendendo melhor? As palavras de Deus Todo-Poderoso são esclarecedoras. Se me faltar entendimento depois de ouvir isso, eu sou mesmo um velho bobo. Acho que velho bobo cai bem. O quê? Era você antes de entender. O mais importante ao conhecer Cristo é saber que... Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Se empolgou tanto que está me interrompendo. Muito bem. Se alguém expressa a verdade e faz a obra de purificar e salvar as pessoas, é Cristo. Não importa quantos o condenem. Cristo é sempre Cristo e isso ninguém pode negar. É verdade.
Se lembra que, na época do Senhor Jesus, a religião judaica e o governo romano condenaram, resistiram e até crucificaram o Senhor Jesus? Aquela geração rejeitou o Senhor Jesus na época dele. Agora pergunto, 2000 anos depois, qual é a situação? O evangelho da redenção da humanidade do Senhor Jesus se espalhou pelo mundo. Hoje, toda a comunidade religiosa reconhece o Senhor Jesus como Cristo, o Salvador da humanidade. É exatamente isso. Essa parte não é difícil. Deus Todo-Poderoso veio nos últimos dias e sofre perseguição e opressão do Partido Comunista, além da resistência e condenação de toda a comunidade religiosa. Mas o verdadeiro caminho e a verdade se mantêm firmes, isso não podem negar. Exato. Como Deus Todo-Poderoso diz, nenhum país ou poder consegue impedir o que Deus deseja alcançar. Hoje em dia, as palavras de Deus são publicadas abertamente na internet e espalham o testemunho dele pelo mundo todo. Cada vez mais pessoas leem as palavras de Deus Todo-Poderoso, ouvem a voz de Deus, identificam que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado e se voltam para Deus. Graças ao Senhor. As hostes de Satanás que negam e resistem a Deus, no final, só podem receber punição. E é isso que tudo indica. O rebanho de Deus ouve a voz dele. Isso foi predeterminado por Deus. Tudo que tem origem em Deus prospera. O verdadeiro caminho se mantém firme. Isso. As falácias e teorias absurdas do regime satânico e dos anticristos podem ser repetidas inúmeras vezes, mas não são a verdade. E no final vão se autodestruir e ser expostas aos fatos. Sabe como será? Como? Como levantar uma pedra pesada. E largar no próprio pé. Exato. Quando o grande desastre vier, a comunidade religiosa vai se lamentar e ranger os dentes. O bem e o mal têm sua recompensa justa no final. Isso satisfaz totalmente as palavras. A verdade não pode ser falsa. E o falso não pode ser verdade. É a pura verdade. Eu diria que, quando os pastores e presbíteros dizem quem pregar a vinda do Senhor é falso e quem pregar a vinda do Senhor encarnado é falso, eles estão sendo ridículos e absurdos. Eles nem diferenciam o verdadeiro Cristo dos falsos cristos. E ainda resistem com toda a sua força a Deus Todo-Poderoso que expressa a verdade. E impedem as pessoas de investigar o verdadeiro caminho. É como ser guiado por cegos. É claro que é como ser guiado por cegos. O que está escrito em João 4:3? Todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que havia de vir e agora já está no mundo. E em 2 João 1:7? Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Agora preste atenção. Quem se recusa a admitir que Deus vem encarnado é um anticristo. E quem negar ou condenar Cristo é um anticristo. Pergunta. Pastores e presbíteros da comunidade religiosa sempre resistem e condenam Deus Todo-Poderoso e se tornam inimigos de Cristo dos últimos dias. Por quê? Eles são anticristos. Exatamente. Mais 20 pontos. Isso mesmo. Todos esses anos, pastores e presbíteros só sabiam dizer para termos cuidado com os falsos cristos e os anticristos. Quem diria que eles são os anticristos e servos do mal que nos enganam? Exatamente. Esses pastores e presbíteros são como maçãs comidas por lagartas, podres no meio. Disse muito bem. Deus Todo-Poderoso se manifesta e obra nos últimos dias para revelar às pessoas. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Quem escuta as palavras de Deus Todo-Poderoso reconhece a voz de Deus e se volta para Deus. São as virgens sábias que recebem o Senhor. Sim. As virgens tolas ouvem a voz de Deus e se recusam a reconhecê-la. Então julgam e condenam. E só vão poder receber punição no final. A obra de Deus é mesmo sábia. Ela revela os servos do bem e do mal, as ovelhas e cabras e todas as virgens sábias e tolas. É mesmo lamentável não saber a verdade. Com certeza. Quase fui enganado pelos pastores e presbíteros. E quase perdi a minha chance de ser arrebatado pelo Senhor. É verdade. Agora, querido, quanto a esse assunto, Caramba! Nossa! Nossa! Querida, desde que começou a pregar o Evangelho, você progrediu muito. Progredi. Desde que comecei a ler a palavra de Deus Todo-Poderoso, entendi que entender a verdade me liberta e faz feliz. Cheia de confiança na palavra de Deus, sem dúvida. Eu determinei que Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Seguindo a Deus e obtendo a verdade, posso entrar no reino dos céus.